Nação rubro-negra, o Flamengo ontem fez o primeiro tempo de almanaque, segundo tempo para esquecer. Nem que não seja para esquecer todo o segundo tempo, né? Na verdade, metade do segundo tempo para esquecer. Mas vamos começar da parte boa primeiro e depois a gente fala da parte ruim. O primeiro tempo do Flamengo foi de almanaque. O primeiro tempo do Flamengo foi aquele primeiro tempo para você pegar, botar na moldura e falar assim, ó, assim como o primeiro tempo, o jogo de Cusco foi um jogo que serve de modelo, de parâmetro para você jogar na altitude, e o Flamengo provavelmente nessa Libertadores ainda vai jogar um jogo ou outro na altitude. Esse primeiro tempo de ontem contra o Fluminense no Maracanã foi um primeiro tempo para o Flamengo pegar também e servir de parâmetro, porque o Flamengo ontem sufocou o Fluminense o tempo inteiro. O Fluminense não teve saída de bola. O Fluminense foi dar um chute no primeiro tempo, enfim, depois de muito tempo, enquanto que o Flamengo ele criou em profusão uma série de possibilidades de abrir o placar e abriu o placar cedo com um golaço do Pedro antológico que vai ficar na história, vai ficar na memória, merecia a placa no Maracanã. Quando o Fábio, que é muito bom goleiro, diga-se de passagem, apesar dos seus mais de 40 anos, Fábio que inclusive evitou uma goleada do Flamengo, né? E aí ele saiu mal ali, tentando sair com o seu lateral direito, lá o Samuel Xavier, se não me engano, um barbudo lá. Samuel Lino antecipou o Samuel Xavier, deu a bola no Pedro, o Pedro já tinha visto o Fábio fora do gol, e o Pedro virou de primeira e meteu a bola bem no meio do gol, né? Correu pro abraço ali, ficou ali parado ali, na verdade, não correu pro abraço, ficou ali parado ali, os jogadores, né, os companheiros do Pedro que foram em direção dele para abraçá-lo para pular, porque foi um gol que o Pedro com certeza vai colocar na sua galeria entre os seus mais bonitos, ainda mais contra o Fluminense, nono gol do Pedro contra o Fluminense, nona vez que a lei do ex, no caso do Pedro, se faz presente no Maracanã. O Pedro adora machucar o Fluminense, para desespero dos tricolores, que ficaram enfurecidos quando ele já pedia no Fluminense para ir jogar no Flamengo. O Fluminense vendeu ele para a Fiorentina. Meses depois o Pedro aportou no Flamengo, para desespero dos tricolores, para desespero ainda maior, o Pedro machuca o Fluminense toda vez, ou quase todas as vezes, que encontra o tricolor pela frente. E aí, o Samuel Lino fez uma partidaça também, diga-se de passagem, jogou muita bola, se deslocando o tempo todo por vários setores do campo. O Ortiz, até a hora da cãibra, ali ele fez também uma ótima partida. O Plata fez uma boa partida. Agora, quem fez uma excelente partida para mim foi o Paquetá. Pedro à parte, tirando todo o protagonismo do Pedro, porque o jogo foi do Pedro, a tarde foi do Pedro, a noite foi do Pedro, o jogo foi do Pedro, né? Pedro, ele tá num patamar, no jogo de ontem, ele está hors concours, né? O jogo foi dele. Ontem o jogo foi do Pedro. Se teve um personagem protagonista ontem no jogo, foi o Pedro. Que ele fez de tudo. Inclusive ele deu um passe espetacular para o Plata. E ali o Plata, inimigo do gol, como o Samuel Lino também é inimigo do gol muitas das vezes, o Plata, mas ele é mais inimigo do gol do que o próprio Samuel Lino. O Plata, ele era para ajeitar o corpo, já que ele é canhoto, era para ele ajeitar o corpo, tinha tempo para isso. Como eu falei no grupo de WhatsApp de rubro-negros que eu participo, para ajeitar o corpo, pro lado esquerdo dele, a bola no pé bom, e meter a bola de curva lá no canto direito do Fábio, como o Gabigol fez uma vez em 2024, fazendo aquele gol ali contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, depois de ter tomado o esporro do Felipe Luiz. O Gabigol recebeu uma bola na frente, correu, ajeitou o corpo, meteu de curva no canto, gol do Flamengo no Maracanã. Na mesma baliza que o Plata ontem perdeu um gol cara a cara com o Fábio. Era só ajeitar o corpo, escolher o canto, lá na direita, lá do Fábio, correr para o abraço, faria ali o outro gol e ganharia de 3-1, ganhou de 2-1 por conta dessa inoperância do Plata. E o Plata resolveu chutar de perna direita ali, que é um... Assim, desculpa, mas o cara é burro. Quando o cara faz isso, o cara é burro, né? É você pensar na frente do goleiro. Como diria um homem chamado Pelé, é preciso pensar com uma bola no pé. Só que o Plata está longe de ser o Pelé. Apesar de ter P no seu nome, ou no seu sobrenome, ele está anos-luz do Pelé. O Pedro, dono do jogo, ele fez isso. Além dele ter feito 2 gols, né, um de peito, com a assistência do Samuel Lino, que, repito, fez uma ótima partida, né, ele deu essa quase assistência para o Plata. Só falou para o Plata, Plata, faz e me abraça. E o Plata não fez. Mas eu ia falar do Paquetá. O Paquetá, felizmente, ele está se entrosando, se encontrando em campo cada vez mais. E ontem ele fez uma partidaça. Se não fosse o Pedro sendo o protagonista, ontem o protagonista seria o Paquetá. Porque ele fez de tudo. Ele deu de letra, ele deu de calcanhar, ele driblou, ele marcou, ele desarmou, lançou, chutou. Enfim, o Paquetá ontem também jogou muita bola. E que bom, seja bem-vindo de volta, finalmente, Paquetá. Eu digo finalmente porque realmente, assim,
o cara ficou muito tempo longe do Flamengo, muito tempo jogando numa outra liga, acostumado, ambientado na Europa. Quando você volta, por mais que você seja nascido e criado no clube, conheça o Maracanã, conheça o ambiente, mas a coisa, de certa forma, é nova. São novos jogadores, novos companheiros, novos métodos, nova forma de jogar, de se colocar em campo. E se com o Felipe Luiz ele teve um altos e baixos, né? Se bem que o Felipe Luiz não teve muito tempo para usar o Paquetá, com o Leonardo Jardim, o Paquetá está readquirindo, como se diz, a sua melhor forma. Né? Na verdade, ele está readquirindo o seu entendimento de posicionamento em campo. Porque ali joga de segundo volante, quem jogou de primeiro volante no primeiro tempo foi o Everton Araújo, que jogou muito bem de passagem, chutou uma bola na direção do gol, a bola foi para fora. Mas o Paquetá fez um partidaço ontem e é muito bom que ele seja esse jogador que tem uma série de recursos técnicos, apesar de eu particularmente não ser muito fã do Paquetá, eu não fiquei feliz da vida, dando pulos de alegria quando o Paquetá foi contratado para o Flamengo, não. Mas neste contexto, atualmente, ele é muito útil, porque o Flamengo não joga mais com aquela posse de bola altíssima de 80%. Apesar de no primeiro tempo o Flamengo ter muito mais posse de bola do que o Fluminense, porque o Flamengo, repito, sufocou o Fluminense, Varela jogou muita bola também, sufocou o Fluminense, marcou, não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense, ele mal pegava na bola, o Flamengo ia lá e recuperava. E aí, modo, não só o Jardim, modo Felipe Luiz. O próprio Jardim já falou, não sei o que eu estou falando, Leonardo Jardim já falou, que o Flamengo, este Flamengo dele, ainda tem muita coisa do Felipe Luiz. E o time do Felipe Luiz, ele buscava recuperar a bola rapidamente após ter perdido. Ontem, o Flamengo fez isso no primeiro tempo inteiro. Correu muito, desdobrou muito, se desgastou muito e abriu o placar no primeiro tempo com aquele gol. E deveria ter feito 3, 4 no primeiro tempo, com o Flamengo jogando e amassando o Fluminense. Infelizmente, saiu até um gol que foi anulado, né? Seria outro gol do Pedro, mas o Flamengo terminou o primeiro tempo com 1-0. E aí, aquele jogo do primeiro tempo terminou. No segundo tempo, o Fluminense voltou um pouco diferente, embora o Savarino continuasse no banco. O Zubeldia, enfim, prefere jogar com o René na lateral esquerda do que com o Arana, que joga muito mais bola que o René. O René é um cara limitado, o Arana joga muita bola. Mas o Zubeldia preferiu deixar o Arana no banco, preferiu deixar o Savarino no banco. E no primeiro tempo, o Fluminense perdeu o jogador Lúcio, que tomou uma bolada ali do Ortiz, logo no primeiro tempo, o que prejudicou, logicamente, né, o ataque do Fluminense. Mas não foi só por isso que o Flamengo jogou e amassou o Fluminense no primeiro tempo. Foi porque o Flamengo fez uma partida exemplar, do ponto de vista técnico, tático, ofensivo e defensivo. No segundo tempo, o Flamengo voltou ainda um pouco naquele modo do primeiro tempo, mas a partir de uns 20 minutos ali, 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo começou a diminuir essa intensidade, porque realmente no primeiro tempo o Flamengo correu muito. Foi muito intenso no primeiro tempo. Então, no segundo, é natural que os jogadores baixem um pouco a sua intensidade e o Fluminense foi cada vez mais ganhando o terreno e cada vez mais incomodando o Flamengo, ao ponto do René dar uma cabeçada e o Rossi salvar, ao ponto daquele o centroavante que o Fluminense contratou também dar uma cabeçada rente à trave e o Rossi pulou ali, mais para garantir que a bola não entrasse. O Fluminense ele começou a incomodar cada vez mais o Flamengo. E chegou o momento que o Flamengo jogou ao modo Jardim, recuou para tentar estocar no contra-ataque e ganhar o jogo no contra-ataque. Só que não aconteceu isso, né? O Fluminense foi cada vez mais ganhando terreno, apertando mais o Flamengo, apesar de ter pouca efetividade, ou seja, significa dizer que o Fluminense poucas vezes ele terminou as jogadas, mas o Flamengo estava tentando ganhar o jogo no contra-ataque. E aí é o modo Jardim. O Flamengo dá a bola para o adversário e tenta ganhar o jogo no contra-ataque nas transições rápidas. Não por acaso, para isso entrou no segundo tempo o Bruno Henrique. Não por acaso, para isso entrou no segundo tempo o De La Cruz. E o Flamengo tentou, não por acaso entrou no segundo tempo o Carrascal, porque a Arrascaeta, o próprio Paquetá estavam cansados. Já o Pedro cansou e saiu, porque o Pedro correu muito no primeiro tempo, marcou, se desdobrou, fechou os espaços ali, então ele também teve que sair. O que acontece é que no segundo tempo, apesar do Flamengo estar esperando essa oportunidade de matar o jogo, o Flamengo não teve tantas oportunidades assim para matar o jogo. E aí, um dos ataques do Fluminense, ocorreu uma infelicidade do Alessandro, que tentou recuar a bola para o Rossi, mas não olhou para onde o Rossi estava. E aí, com o Ortiz já sentindo cãibra, e já era para o Flamengo ter substituído o Ortiz antes do gol do Fluminense, porque o Ortiz já estava sentindo cãibra antes do gol do Fluminense. E aí,
críticas ao seu Leonardo Jardim, que até agora eu não vejo ninguém fazer. Não vejo nenhum rubro-negro fazer. O Leonardo Jardim demora muito a fazer substituições. Por conta disso, o Flamengo também tomou aquele primeiro gol ali. Porque se tivesse feito substituição antes, provavelmente o Flamengo não teria tomado aquele gol ali. Por quê? Quem marcou o Savarino foi o Ortiz, que estava pregado ali cheio de câmera, porque o Flamengo correu muito no primeiro tempo. Então o Leonardo Jardim deveria ter substituído o Ortiz antes. E muito provavelmente, aquela bola ali não chegaria para o Savarino. Porque o Savarino estava inteiro, entrou no segundo tempo. O Ortiz estava pregado, correu o jogo todo praticamente cheio de câimbra. Como é que ele vai chegar na frente do Savarino para poder impedir aquele gol? Que foi um momento trapalhão ali da defesa do Flamengo. Então, o gol do Fluminense está, de certo modo, na conta do técnico Leonardo Jardim. O jogo foi do Pedro. O Flamengo, para desespero de muitos tricolores que depois puseram a culpa nos seus dirigentes por terem mudado a data do jogo. Gente, você associar a derrota do Fluminense apenas à mudança de jogo, você mostrar que não viu o jogo todo. O Flamengo mereceu a vitória ontem, jogou muito mais do que o Fluminense. O Fluminense, com o Gilberto Dias, ontem pelo menos, se mostrou um time confuso, um time pouco articulado, com pouquíssima criatividade, se viu preso ao estilo de jogo do Flamengo, à estratégia do Flamengo, se viu refém da estratégia do Flamengo, se viu confuso, com dificuldade de sair para o jogo. Só se lançou o ataque de forma meio que até desesperada, porque tinha que tentar fazer um gol pelo menos para tentar voltar para o jogo, que conseguiu graças à atrapalhada da zaga do Flamengo e graças ao fato de o Leonardo Jardim não ter tirado o Léo Ortiz, quando o Léo Ortiz claramente já estava ali cheio de câmera. Agora o Flamengo com 20 pontos já pisca ali o seu farol para poder começar a pedir passagem, né? Não só o Flamengo está com 20 pontos, o Bahia também está com 20, só que o Flamengo está com um jogo a menos, assim como o Bahia está com um jogo a menos. E ontem, na Neoquímica Arena, eu vi o jogo, um pouco do jogo, né? Corinthians e Palmeiras. Que jogo feio, mano. Olha, o Palmeiras, sinceramente, com o seu treinador em campo ou não, o Palmeiras é um time com pouquíssimo repertório. É um time bom, tecnicamente. O seu goleiro é um goleiro que apresenta algumas fraquezas, mas ele salvou o Palmeiras da derrota numa chance claríssima perdida pelo Yuri Alberto. Lógico, eu estava torcendo para o Palmeiras perder o jogo, o Palmeiras continuar com 25 pontos, o Palmeiras empatou, foi 26, mas o Yuri Alberto, que algumas pessoas, alguns rubro-negros ali adoram o Yuri Alberto, eu nunca gostei dele como atacante, perdeu um gol cara a cara ali com o goleiro do Palmeiras, que é um cara grandão, 2 metros de altura, ou quase isso, mas mesmo assim, ou ele deveria ter finalizado antes, ou deveria ter tocado no meio ali, que tinha um jogador do Corinthians entrando sozinho. O Corinthians perdeu 2 caras expulsos, um deles fazendo gesto obsceno, igual o Alan, pouquíssimas semanas atrás. Se fechou ali o Corinthians no segundo tempo para poder impedir o Palmeiras de jogar. E o jogo foi uma pancadaria, foi uma coisa assim, um espetáculo lamentável. Sinceramente, como que o Palmeiras é líder desse campeonato, jogando esse futebolzinho aí minúsculo, essa bolinha pequenininha? Mano, sinceramente, a agenda positiva do Palmeiras, olha, desses jornalistas palmeirenses e da mídia 011, ela é gigantesca, porque o Palmeiras, se você analisar friamente o jogo do Palmeiras, o jogo do Palmeiras é paupérrimo, é muito, muito fraco. O jogo do Palmeiras é muito fraco, não tô falando do time, não, o jogo do Palmeiras, o elenco que o Palmeiras tem, é muito fraco. É muito fraco mesmo. Por isso que estão desesperados com a chegada do Flamengo. Por isso que estão desesperados com a chegada do Flamengo. Por isso que a dona Leila Pereira ficou desesperada, toda lá, nervosinha, com o fato de o Flamengo ter conseguido mudar o jogo para ontem. Porque ela sabe que o seu time tem pouco repertório. E o Flamengo, agora que está tomando o jeito de jogar do Leonardo Jardim, que está engrenando no campeonato, lógico que ele vai incomodar o Palmeiras muito em breve. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos sempre. Isso aqui é Malvadão das Américas.